Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Raquel, sou professora do Sistema Municipal de Educação de Bauru e estou como coordenadora de área de História e Geografia. E hoje, dando continuidade, então, ao projeto Vez e Voz, Conversa sobre Educação, que é um projeto, né, que envolve, né, formações na modalidade palestras EAD e também presencial. Então, nós agradecemos hoje o intérprete de Libras, o Gil Werneck, e a APAE pela parceria e dedicação, e aí tornando esse projeto acessível também aos surdos, transformando este canal num espaço acessível. O Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais agradece também à TV Unesp pela parceria, pela dedicação a esse projeto. O tema da palestra de hoje é Povos Indígenas, Estereótipos e Invisibilidade. A implementação da Lei 11.645 de 2008 tornou obrigatório o ensino da cultura indígena nas escolas. Porém, ainda nos deparamos com uma visão estereotipada que tornam invisíveis os povos indígenas nas cidades. E para hoje, para essa conversa, nós convidamos o professor, mestre, doutorando Emerson Oliveira Souza. O professor Emerson é doutorando e mestre em Antropologia Social, programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo, é bacharel em Ciências Sociais pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Guarani, professor titular de Sociologia da Rede Estadual de Educação de São Paulo, é pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, desde 2010 atua na formação de professores da Rede Pública de São Paulo e Grande São Paulo, frente à implementação da Lei 11.645 de 2008. A pesquisa Povos Indígenas na Metrópole, Movimento, Universidade e Invisibilidade na maior cidade da América, destaca a presença indígena nas grandes cidades, em especial na cidade de São Paulo. Professor Emerson, assessor para o currículo indígena de 2021 e 2023 da Prefeitura de São Paulo, faz parte de uma nova geração de cientistas sociais, onde a antropologia vem de encontro com uma nova descrição que inverte os papéis durante o processo de pesquisa. Se a antropologia, sociologia e psicologia e suas ciências buscavam nos grupos indígenas seu objetivo de pesquisa, hoje a antropologia e a psicologia do indígena introduz um novo modelo dentro deste processo. Os índios surgem não mais como objeto de pesquisa, mas como sujeitos do conhecimento. Então, com vocês agora, o professor Emerson, é um grande prazer recebê-lo conosco. Fique à vontade, professor, a casa é sua. Porã, então eu agradeço aí a todos, queria também agradecer aí ao convite, né, da Secretaria Municipal de Educação de Bauru, dizer que eu estou bem contente, né, com as ações que vocês estão realizando frente à questão da implementação da Lei 11.645, ela é de 2008, ela é bem recente, um pouco mais de uma década, e a gente ainda precisa avançar muito nessa discussão sobre a questão indígena. Primeiro eu queria dizer que eu tô de preto, né? Preto, meu cabelo é preto liso, meus olhos são puxados, castanhos, e atrás de mim sou meio branquinho, e atrás de mim tem uma série de arte indígena, então tem cocar, tem estaria, tem uma série de elementos tradicionais da cultura guarani e de outros povos. Só para descrever um pouco de onde eu estou aqui na Zona Leste de São Paulo, sou professor titular de uma escola pública da Zona Leste de São Paulo, e a cidade de Bauru tem tudo a ver com a minha realidade, justamente porque estão aí, né, as 4 aldeias, né, que já fazem pelo menos um século e meio, 4 aldeias, a aldeia Cutinimuindaju, que é a aldeia onde está a minha mãe, né? Minha mãe já está há pelo menos 40 anos nessa região, após um retorno da cidade de São Paulo.
Nós permanecemos, né, nesse elo entre a grande cidade e a aldeia. As outras aldeias são dos parentes, né, Terenas e Caingangue. Então é a aldeia Equeruá, é a aldeia Copenoti, e uma aldeia que a gente tem uma ligação muito de grupos interétnicos, né? Por ali vive os Caingangue, os Terena e os Guaranis, que é a aldeia Tereguá. Então, mando aí um abraço a toda a região, aos professores, aos educadores indígenas e não indígenas, sendo que essa questão sobre o estereótipo e a invisibilidade é uma questão super atual, até porque depois de 5 séculos, né, é bom a gente pensar quem são esses indígenas, como estão, como vivem e o que a gente precisa saber sobre eles. Um pouco é isso para abrir. Eu não sei se a Raquel vai colocar alguma questão ou já posso também já ir falando direto. Professor, fique à vontade. Bom, então eu queria para começar essa discussão, dizer o seguinte, que eu sou um professor aqui da rede estadual que está bem empenhado nessa discussão aqui da presença dos indígenas, justamente porque existe uma invisibilidade, existe uma maneira como a gente olha os povos indígenas do Brasil. Primeiro, a gente precisa entender que o Brasil possui aí pelo menos, né, 305 grupos étnicos distribuídos em todas as regiões do Brasil. Então, isso significa que nós temos uma multiplicidade cultural e que a gente precisa abrir o nosso olhar frente a essa multiplicidade. Nós temos aí pelo menos 272 línguas indígenas e a gente precisa começar a aprimorar essa forma de conhecer as coisas de uma maneira pouco ocidental e muito mais de acordo com a cultura do nosso povo, das nossas regiões, inclusive. Então, são 274 línguas num país onde muitas vezes a gente prevalece o ensino da língua portuguesa, da língua inglesa e espanhola. Então, acho que a gente precisaria abrir uma discussão muito séria sobre a importância do conhecimento das outras línguas indígenas, e principalmente essas línguas que formaram, né, a história do Brasil, a história dos lugares por onde passamos e a maneira como a gente observa não só as grandes cidades e os grandes rios, as grandes florestas, mas os povos indígenas acabaram dando nome a tudo e muitas vezes são esquecidos nessa história tão difícil da luta dos povos indígenas aqui do Brasil. Então, é bem importante de pensar essa questão. Por outro lado, a gente tem também 80 povos indígenas vivendo na Amazônia brasileira. Isso é muita coisa para um país que desconhece ainda essa presença dessa invisibilidade. A gente chama de índios isolados. Na verdade, são índios vivendo de forma autônoma, sem nenhum tipo de contato com as grandes cidades, com a dita civilização, se é que a gente podemos colocar nesse ponto, né? Porque me parece que esse conceito de civilização é um conceito que a gente precisa rediscutir, justamente tendo em vista toda a destruição que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos. Uma outra questão que eu acho bem séria e que tem muito a ver, inclusive, com as pesquisas que eu realizei agora no mestrado, é um termo que eu acabei utilizando assim com uma certa propriedade quando a gente coloca a presença dos indígenas isolados na cidade. Então, é uma outra realidade. Então, são indígenas que vivem nos centros urbanos, que possuem pouca ou nenhuma visibilidade. Na verdade, são indígenas invisíveis, né, dentro de um modelo de construção de uma imagem do índio. Então, é bom de pensar que existe uma imagem, essa imagem ela foi projetada e essa imagem a gente acabou levando, assim, como se fossem os indígenas que estivessem parados, como se fosse congelado no tempo, um índio genérico, né? Então, a gente precisa começar a entender um pouco mais sobre essa realidade, justamente porque a gente precisa desconstruir esse imaginário que acabou fomentando uma discussão de vários estereótipos e criam preconceitos, racismos e maneiras da gente observar o indígena de uma forma estereotipada. Então, é até bom... Eu vou passar aqui a minha apresentação justamente porque eu acho super interessante essa questão de
dessa apresentação minha, dessa maneira como a gente tem discutido essa presença dos indígenas, porque eu sou um dos primeiros antropólogos indígenas formados dentro de um modelo de ações afirmativas do programa de pós-graduação em antropologia social da USP. Então, eu sou um dos primeiros, não, aliás, eu fui o primeiro, né? Depois de muitos anos, acabei sendo o primeiro indígena. Hoje a gente tem aí pelo menos 10 indígenas no programa. Isso é muito bom, né? Justamente porque eu vi isso começar. Eu passei por esse processo dentro da universidade e vi que essa presença indígena ela desconstrói muito desse ambiente da universidade, onde a gente não está muito acostumado a vê-lo, né? Embora a antropologia seja uma ciência que sempre discutiu as questões e a etnologia indígena, ou sobre os povos indígenas, sempre falou da realidade dos povos indígenas, a gente sabe ainda que ainda existe a voz dos povos indígenas. Então, os indígenas que precisam também contar as suas próprias histórias, as suas próprias realidades, os seus próprios modos de existir. Então, eu acho que é super interessante essa presença do indígena na universidade, justamente porque ele deixa de ser aquele indígena que é o pesquisado. Ele passa também a fazer parte de um processo de pesquisa que inverte. Então, isso é muito bom, justamente porque eu tenho observado dentro da universidade que isso fortalece não só a presença na universidade, mas a maneira como a universidade entende os indígenas e os seus corpos, né, nesses ambientes, porque são ambientes que não foram feitos, não foram organizados para receber a população indígena. O que eu quero dizer é que existe uma invisibilidade que a gente precisa começar a discutir muito seriamente, que é essa presença dos indígenas e um processo que eu sempre falo que nas escolas a gente precisa fazer muito, que é esse processo de descolonização do currículo. Mas essa discussão dentro da universidade é bem maior, justamente porque a gente precisa descolonizar os espaços públicos. E a universidade é um lugar que a gente precisa também descolonizar, justamente porque esses indígenas que estão chegando estão trazendo muitas experiências, muitos conhecimentos e fazendo uma discussão muito interessante, justamente porque a universidade normalmente os tratava como, e muitos ainda continuam os tratando, como de um movimento ainda assimétrico. Então, quando os indígenas entram dentro da universidade, começa esse processo de recolher os conhecimentos e começa a ter uma certa discussão para tentar pensar, não, isso aqui é ciência, mas o que os povos indígenas pensam é ciência também. Então, a gente precisa incorporar esse novo movimento e essa nova maneira como os indígenas observam a realidade deles e de toda a natureza, porque é bem interessante falar sobre isso, porque assim, os indígenas entendem o Brasil como parte de um processo que é amplo. A gente não fala do meio ambiente, da natureza. Na natureza estão todos os elementos que a gente precisa. Então, não entende a natureza como um todo. Então, isso é interessante, justamente porque os indígenas que estão entrando dentro da universidade estão fazendo esse caminho que eu estou colocando na minha apresentação, o caminho de deixar de ser apenas o indígena pesquisado para ser um indígena que contribui com a ciência, que contribui com as suas pesquisas no movimento de mudanças, né, e de novas perspectivas. Isso é super interessante, justamente porque a universidade é o local que a gente precisa discutir muito seriamente a implementação dessa lei também, justamente porque grande parte do conteúdo que se aprende dentro da universidade é também um conteúdo carregado, né, de um processo de colonização intensa, e a gente precisa descolonizar não só os espaços públicos, o currículo acadêmico, mas dentro da escola é o lugar onde isso reflete, é o lugar onde a gente vê que existe uma certa continuidade dos professores. Então, por esse lado, eu entendo que é importante a gente pensar as diferentes perspectivas da presença indígena desde a universidade e a maneira como a universidade lida com isso,
a maneira como a Secretaria de Educação recebe esses pesquisadores e esses professores para poder fazer essa discussão também dentro da sala de aula. Então, acrescentando, né, falando um pouco sobre a minha etnia, eu sou Guarani Andeva, que vive dentro da cidade, e que tem também, quando a gente pensa cultura, a gente precisa também pensar nessa multiplicidade dos povos indígenas, justamente porque a gente criou uma imagem de um indígena estereotipada que muitas vezes dá conta de sugerir que todos os indígenas do Brasil são iguais e possuem as mesmas características. Então a gente ainda tem aquela ideia do romantismo, né, do José de Alencar, do indígena da floresta, do indígena nu, do indígena que ainda tem que ter cara de índio para ser índio aqui no Brasil. E a gente vê que se a gente usar, né, esse tipo de olhar, a gente acaba desqualificando, inclusive, a presença de muitos indígenas que vêm de várias partes do Brasil. Eu, como estudei aqui a realidade dos povos indígenas da cidade de São Paulo, e acabei me deparando, né, desde a década de 2000, com uma organização que começava a surgir aqui, que era uma organização para se pensar essa presença dos indígenas em contexto de cidade. Eu acabei me deparando com pelo menos 3.000 indígenas pancararus vivendo no Real Parque, na zona sul de São Paulo. Mais de 1.000 indígenas vivendo, Pancararé, vivendo em várias regiões de São Paulo, onde vamos dizer assim, um dos grandes centros era na região metropolitana, em Osasco. Os indígenas Caimbé, que estão aqui na região da zona leste de São Paulo, em mais de 1.000 indígenas. Significa que na aldeia deles tem menos indígenas do que da cidade de São Paulo. Então, é uma realidade que a gente precisa começar a entender, justamente porque essa presença do imaginário dos povos indígenas sempre se deu conta de que os indígenas estavam muito distantes e, de repente, a gente se dá conta de que a nossa realidade é uma realidade bem diferente dessa e que a gente precisa entender um pouco do que está acontecendo, justamente para a gente poder ter, né, um norte de por onde começar essa discussão dentro da sala de aula. Então, eu acredito que as primeiras coisas que a gente precisa saber é que existe uma multiplicidade cultural. Os Guarani têm a sua cultura, a gente chama de Nhanderecó. Nhanderecó é o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, o nosso modo de estar, o nosso modo de acompanhar a nossa realidade, a nossa comunidade. Existe um jeito de viver dentro da comunidade Guarani. Isso é a cultura, o Nhanderecó Guarani. Mas os Terenas têm o jeito deles, os Cangangue têm o jeito deles, os Nhambiquara têm o jeito deles, os Yanomamis têm o jeito próprio deles de viver. Então a gente precisa pensar um pouco de como que é essa imagem que foi criada e congelada e que acabou trazendo estereótipos, né, para dentro da nossa realidade, do modo da gente enxergar os indígenas. E eu tenho visto que isso é uma realidade que a gente continua ainda na ordem do dia. Muitos professores ainda continuam, né, com essa ideia ainda de povos atrasados, de selvagens. Então tem uma imagem ainda que não é uma imagem como a gente deveria ver, né? Justamente porque a escola ela é um ambiente onde a gente deveria desconstruir essa imagem do indígena e não reforçar os preconceitos, os estereótipos, a maneira como a gente vê esse indígena nos dias de hoje. Então, para colocar uma questão que eu acho super importante e gosto bastante de discutir, principalmente na região de Bauru, que é a região onde eu fiz o meu trabalho de TCC. Meu trabalho foi justamente sobre a região de Bauru. Eu sempre gosto de colocar que a questão que Bauru foi uma região assim que foi um dos principais troncos de ligação, principalmente de um processo que mexeu muito com a presença e com a permanência dos povos indígenas daí. Então, essa cidade, as cidades do entorno de Bauru, que iam ali do centro-oeste de São Paulo, elas eram regiões que eram completamente tomadas pela presença dos indígenas Cangangue, dos Ofaé Chavante, que a gente chama dos Oti.
dos Guarani. Então, era um lugar por onde se circulava inúmeros povos, pelos rios, né, pelo Tietê. Os indígenas desciam pelo rio Tietê via Rio Batalha e chegavam nas regiões de Bauru. Então, essa presença dos indígenas sempre foi uma presença muito constante na região. E quando eu comecei a estudar, eu tinha para mim estudar a região de Bauru, tinha comigo uma questão. Primeiro que eu estava na cidade de São Paulo e que eu precisava fazer também um caminho da volta. Então, eu acho que é um pouco do que está acontecendo com vários indígenas. Estão dentro de um processo do caminho da volta para tentar compreender o passado desestruturante, né, que aconteceu dentro das suas comunidades indígenas. Então, eu peguei as aldeias de Bauru, comecei a pensar isso um pouco dentro da minha realidade para tentar compreender. Falou, poxa, mas por ali viveram meus avós, por ali viveram minhas... Mas o que de fato aconteceu para que a minha família permanecesse na região de Bauru, depois circulasse para a região do Paraná, em outras aldeias, que a gente chama de posto indígena Laranjinha e Uiporã, que é a aldeia do Posto Velho. E depois minha família acaba vindo para a região da zona do ABC Paulista, e depois para a região da Zona Leste, que a gente acaba se instalando, e a grande parte da minha família vive aqui na região da Zona Leste de São Paulo, alguns ainda na região do ABC. Mas eu precisava entender por que aconteceu isso, o que estava por detrás de todo esse movimento que ia acabar desencadeando na presença de indígenas na cidade. Né? Então, primeiro, no começo do século passado, então, para me falar um pouco da minha pesquisa, né, que eu comecei a falar sobre isso no meu trabalho de TCC, era primeiro pensar que era preciso entender o que estava acontecendo no início do século passado. Primeiro, grande parte de um contingente de população vinham da região da Europa. Existia uma questão também aí que a gente pode colocar higienista. Existia uma ideia do governo brasileiro de que era preciso trazer um contingente grande de europeus para substituir não só a mão de obra, mas para substituir a cor do povo brasileiro, como uma ideia de povo atrasado, selvagem, e vieram milhões e centenas de pessoas para ocupar a região do centro-oeste de São Paulo. Só que nessa região do centro-oeste de São Paulo circulavam os povos indígenas. E grande parte desses povos indígenas que não conseguiram chegar ou pelo litoral, que justamente os guaranis dizem que no litoral existe uma espécie de terra sem mares, então os indígenas saíam de uma região do Mato Grosso do Sul, e ali na divisa do Paraguai, e circulavam sentido leste. Só que existia um movimento contrário, que era um movimento de imigração. Vinham milhões de pessoas da Europa, e vinham pelas estradas de ferro. A grande parte dessas estradas de ferro se concentrava na região de Bauru. Então, por aí, né, na região de Bauru, circulavam os imigrantes que iam adentrar, né, o universo de várias regiões do centro-oeste de São Paulo, só que nessas regiões estavam os povos indígenas. E as histórias que a gente conhece na literatura, mas que a gente ainda precisa fazer uma discussão muito séria ainda, é de que houveram inúmeras mortes. Essas mortes são parte assim, de um processo meio esquecido da história. A gente precisa, inclusive, falar um pouco mais sobre esse genocídio que aconteceu com os povos indígenas aqui do Brasil. E grande parte desses indígenas que acabaram sendo levados, né, para um pequeno aldeamento, que na época se chamava Posto Indígena do Araribá, que foi criado ali logo no começo do século XX, por um antropólogo chamado Kurt Nimandaju. Era um antropólogo alemão. Na verdade, o nome dele era Kurt Ankel, e ele acabou sendo batizado ali pelos Guarani, mudou o nome, virou Kurt Nimandaju. Foi ali na região de Bauru, naquela região ali onde está a aldeia, em que os indígenas acabaram mudando não só a vida desse antropólogo, porque
Depois ele acabou sendo uma das pessoas que construiu o mapa etnológico do Brasil. Foi um dos grandes criadores, né, de vários documentos que acabaram sendo incorporados ao Instituto Brasileiro de Geografia do Brasil, IBGE, Estatística do Brasil, que é o IBGE, e ele é pouco lembrado. Pra falar a verdade, a gente pouco fala sobre ele, a gente quase não discute sobre a importância do Curti-Nimandaju para as populações do Centro-Oeste de São Paulo. Tem, por outro lado, também uma questão que eu acho importante, que é assim, se por um lado ele conseguiu, né, reunir mais de 300 indígenas ali naquela região, por outro, esse movimento das construções das estradas de ferro, que eu acho que vocês devem saber, a estrada de ferro cortou a aldeia no meio, ela passa no meio da aldeia, a estação de trem. E nessa construção, em 1919, chegou a gripe espanhola, junto com os europeus. E a gripe espanhola cometeu quase 300 indígenas, morreram assim meio de forma simultânea. Ficaram poucos indígenas, né, que a gente chama de 3 principais grupos, que eram os Taniguá, o Guauíva e a Papocuva. Eram os 3 subgrupos Guarani em Andeva que acabaram permanecendo ali e que acabaram recebendo, né, essa doença, fruto, né, desse processo de colonização que acontecia nessa região. Então, é sempre bom e importante, porque eu tive que fazer esse caminho da volta, e eu acho que é um caminho interessante que os indígenas estão fazendo, justamente porque estão colocando um pouco em evidência os processos, né, históricos que ocorreram com os povos indígenas e a maneira como os povos indígenas também foram, de certa forma, introduzidos, né, num modelo de civilização que nada mais era fazer com que os indígenas deixassem de ser índio, justamente porque em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio e uma das principais sedes do Serviço de Proteção ao Índio foi em Bauru. Uma das principais sedes do Serviço de Proteção ao Índio do Brasil foi em Bauru, justamente porque tinha esse problema da presença dos indígenas Caingangue, dos Guarani, dos Ofaê Chavante, Povoti, que em 1980 viu, né, na região de Bauru, desaparecer do mapa o Joti, justamente porque a última senhora, Maria Luciana, acabou morrendo com 122 anos. Era a última indígena do Joti, que eram os indígenas que o Curti-Nimandaju, a princípio, queria encontrar. Só que quando ele chega na região, ele acaba percebendo que era pior do que ele imaginava. Então, ele acabou reunindo vários grupos indígenas, estavam ali, mulheres que estavam passando por um processo de escravidão indígena, muito estupro de mulheres indígenas, os grupos espalhados por várias regiões, ele acabou levando todos para um lugar só, e esse lugar foi o lugar onde a gente está até hoje. Então, para mim entender um pouco do que aconteceu, da minha presença na cidade, é preciso, então, a gente pensar um pouco o porquê das coisas, o porquê que os indígenas estão na cidade, e como que os indígenas estão vivendo, e quais foram os processos dentro de cada região. Então, só por aí já dá inúmeros trabalhos de pesquisas e discussões, né, para a gente poder pensar um pouco dessa presença dos povos indígenas do Brasil. A minha realidade foi uma realidade do caminho da volta. Eu fiz um caminho da volta dentro da universidade. Eu não sei se todos conhecem, mas a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, ela possui um programa, que é um programa que a gente chama de Programa Pindorama. Por lá já passaram quase 200 indígenas de diversas etnias do Brasil inteiro. Então, até nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos psicólogos, advogados. Só que tem um detalhe, a presença dos indígenas na Pontifícia Universidade Católica, ela tem uma questão. Ela atende apenas indígenas que vivem em contexto de cidade, que é justamente essa realidade que eu estou dizendo, que a gente ainda precisa entender desses índios
vamos dizer assim, que vive dentro de uma invisibilidade dentro das grandes cidades, com poucas políticas públicas, pouco acesso, pouca discussão sobre essa presença, porque, afinal de contas, nós estamos falando de indígenas que estão dentro das redes municipais e estaduais de educação. São alunos. E muitas vezes a gente desconhece, inclusive, nos bairros, qual é essa realidade dos indígenas que estão no entorno. Então, o que a gente sempre fala para os educadores, a gente precisa conhecer a cultura da comunidade. Então, os indígenas estão também circulando dentro desse processo, dentro das grandes cidades, justamente porque a gente precisa criar uma outra imagem que é menos estereotipada dessa visão, né, que a gente tem dos indígenas só lá do passado, da floresta, e no final a gente acaba não se dando conta de que a presença desses indígenas foram por N situações. No meu caso, eu acabei contando a história que foi o processo que a gente chama hoje de processo de integração. Era integrar os índios à sociedade nacional para fazer com que os indígenas deixassem a sua língua, as suas culturas, a sua religião, a sua arte, e virasse um trabalhador da cidade, um proletariado da cidade que ia estar a serviço de um modelo que a gente estava sendo implantado aqui, não só em São Paulo, ou no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, que era um serviço um processo de industrialização das grandes cidades, e os indígenas estavam dentro desse processo. Lembro até hoje, de uma vez que eu conversei com um dos meus irmãos que mora, inclusive, no ABC Paulista, eu perguntei, mas como que era ser indígena no ABC quando a gente chegou? Ele falou, a gente não era indígena, a gente morava dentro de um cortiço e ali a gente era pobre, a gente era uma pessoa que tinha vindo para São Paulo e tentava sobreviver. Não tinha esse negócio, você é índio, você não é índio, você veio para São Paulo e precisa trabalhar para você sobreviver. Então, é dentro de um processo de proletariado que existia, mas existia um modelo, integrar os indígenas à sociedade nacional. Isso foi feito com a criação do Serviço de Proteção ao Índio até 1967, quando o Serviço de Proteção ao Índio foi extinto e entrou a FUNAI. Aí a gente é bom lembrar que na FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, criada em 1968, ela estava num período ainda da ditadura militar. Os indígenas também passaram por esse processo da ditadura militar, e é bom aqui lembrar que uma das cadeias indígenas que foram construídas no estado de São Paulo era para abrigar os indígenas Krenak de Minas, que fica na região de Catu e Vanuíri. São as aldeias do povo Caingangue, aí, muito perto da região de Bauru. Então, é um outro capítulo de uma outra parte da história que a gente ainda precisa entender. Existem Krenaks vivendo nessas aldeias, e muitos desses Krenaks nem retornaram para suas aldeias de origem depois desse processo. Então, é uma outra parte da história. Então, tem aí as questões dos povos Caingangue, as questões dos povos Krenak, dos Guarani, são várias questões que a gente precisa colocar para a gente entender, né? Então, a gente precisa entender essa diversidade, aí eu queria até indicar, né, que é o site do Instituto Socioambiental, que é um site que tem ali uma grande quantidade de material sobre os povos indígenas do Brasil inteiro, é o ISA, né? Então, a gente tem aí uma referência importante para a gente pensar as línguas, os grupos étnicos, os povos isolados, os indígenas da cidade. Então, são realidades aí para a gente poder entender um pouco desse processo que a gente entende e compreende muito bem como que foi, né, dos povos indígenas. Tem algumas questões que eu acho interessante colocar, principalmente a questão da população indígena. O último censo foi o de 2010. Em 2010, a gente tinha pouco mais de 896 mil indígenas, segundo o último censo. Mas, se a gente for pegar, né, os últimos 3 censos, a gente percebe também um crescimento. Então, o censo de 1991, depois o de 2000 e depois de 2010. A gente percebe que houve um crescimento muito grande da presença da população indígena, tendo em vista que os censos anteriores apontavam para uma certa curva, né, sem fim. Os antropólogos, historiadores até diziam que até a década de 2000 seriam povos extintos do Brasil.
Então, a gente percebe também que esse regime democrático, que acabou culminando nas leis que a gente chama de artigos 231 e 232 da Constituição do Brasil, que é a da última Constituição de 1988, elas são um artigo super importante para a presença dos povos indígenas, porque aí você aceita a presença de uma população com as suas características culturais e com os seus modos de vida também. Então, isso significa dizer que existe uma série de direitos aos povos indígenas a partir da Constituição de 1988. Justamente, são artigos super importantes para a presença dos povos indígenas e para a gente compreender também esse olhar e vamos dizer assim, esse renascimento. A gente chama de... Os Guarani gostam de falar muito em retomada, a gente usa esse termo sempre. Retomada. O que existe é uma retomada cultural de vários povos. Vários povos do Nordeste acabaram retomando as suas características culturais, acabaram voltando, porque era difícil você dizer que era indígena num modelo de cidade que queria acabar com os indígenas. Então, os indígenas, na verdade, usaram até um momento para poder se estruturarem dentro de alguns lugares, para poder esperar um momento certo. Tem até um texto que eu acho super importante, interessante, que fala sobre os indígenas de Puridina, que ali estão uma região dos Bororo e Javaé, fica logo no centro, próximo de Goiânia, que houve essa divisão entre Goiânia e Tocantins, eles estão naquela região, né? E um antropólogo até perguntou para um indígena que foi viver fora da cidade e que acabou criando uma espécie de vila, né? Os indígenas, que a gente chama de indígenas de Puridina. Ele diz, mas você não acha que essa mistura com os não indígenas não foi prejudicial? Não, ele diz assim, o cacique, não. A gente tinha que experimentar o sangue dos indígenas, dos não indígenas, para a gente continuar sobrevivendo. Esse sangue entrou dentro dos nossos corpos, se transformou, se ressignificou, e a gente continua vivo, mantendo os nossos elementos culturais, as nossas tradições, e a gente formou um grupo que estava sujeito a deixar de existir, e continuou existindo. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Os indígenas estão se ressignificando, se reorganizando, estão renascendo, retomando, e é importante perceber, porque no censo de 2010 é também possível já identificar que grande parte, acho que quase 40% do censo já se autodeclarava vivendo nas grandes cidades. Isso significa que o modelo de integração que eu estava dizendo foi um momento que foi um movimento de integração que, até então, a gente pode dizer que deu certo para o modelo de Estado que estava sendo pensado pelas políticas, né, desses últimos séculos, que era retirar os indígenas das suas aldeias para fazer com que os indígenas deixassem de ser índios. Só que o que acontece foi que isso de fato, não foi o que ocorreu. Os indígenas não deixaram de ser indígenas, muito pelo contrário. Se a gente pensar que aqui na Zona Sul, ao lado do Morumbi, que é um dos bairros mais chiques de São Paulo, tem pelo menos 3.000 indígenas pancararus, né, que continuam ainda com seus elementos culturais, com as suas organizações culturais, com seus processos culturais, ou os indígenas aí mesmo da região de Bauru, né, que ressignificam a região, que continuam, né, cultuando a sua religião, as suas tradições, os terenas, os Guarani, os Caingangues, todos eles continuam ainda. É muito importante a gente conhecer essas culturas, conhecer o que é parte desse processo, né, de presença dos povos indígenas, mas desde a chegada. Eu gosto de colocar sempre essa questão da chegada dos portugueses aqui, justamente porque a gente precisa desconstruir, inclusive, essa imagem, que eu acho que é muito complicada, né, dentro da educação, que é uma imagem de professores que precisam conhecer um pouco mais da cultura dos povos indígenas, justamente para não transformar, né, a escola em novas caravelas de processo de colonização.
Então, a gente precisa também desconstruir, e o currículo é super importante. Descolonizar o currículo, eu acho que é super importante para a gente poder compreender não só o presente da população indígena, mas a cultura dos povos indígenas. E também, sei lá, de repente, tirar essa imagem de um indígena que é apenas um indígena cultural. A gente, às vezes, olha os indígenas sempre como um elemento de um processo de cultura onde ele precisa estar com cocar, com arco na mão para ele ser indígena, ou precisa estar dentro da floresta. E não é bem isso, né? Aliás, essa imagem, né? Por exemplo, eu vejo muito isso aqui em São Paulo, mas não deve ser muito diferente das cidades do interior, né? Os indígenas do Nordeste, eles possuem, obviamente, as características dos povos do Nordeste. E não dá para a gente pensar que esses indígenas do Nordeste vão ser iguais aos povos Chavante, os povos Guarani aqui de São Paulo. Eles, obviamente, possuem as características e os elementos culturais da região deles. Então, a gente precisa entender que para cada região do Brasil, os seus elementos, a sua cultura, a sua religião, a forma como ele entende a natureza, a forma como ele entende a grande cidade, isso é super importante para um processo que está em fase de mudanças, né, com a Lei 11.645, e que eu acho tão importante, né, a gente começar a retomar um pouco isso, para a gente poder compreender um pouco de como que é esse Brasil, dessa diversidade, dessa pluralidade de povos, e que muitas vezes a gente acaba esquecendo, deixando de compreender de fato quem são, como vivem, onde estão e o que pensam, que eu acho que é uma das questões que, quando eu chamo de um movimento simétrico, é justamente esse. Sei lá, chama mais indígena para fazer palestras, apresentações culturais, falar da sua língua, do seu povo, das suas tradições, de como que é essa relação com a natureza, porque eu vejo que os indígenas da região aí de Bauru, e lá de Icatu e Vanuíri, eles estão num processo de retomada, inclusive, que não é mais só retomada das terras, é retomada das suas grandes florestas que foram destruídas dentro de um processo de colonização. Eles estão retomando, eles estão replantando, eles estão ressignificando, eles estão construindo um outro movimento, estão trabalhando as nascentes dos rios da região, estão retomando coisas que não deveriam ter deixado de existir. Se pensar que o modelo de FUNAI que foi implantado no oeste de São Paulo é um modelo que contava, inclusive, com serrarias. Então, eu sempre digo que era a máquina de moer florestas. Eu chamo de máquina de moer florestas. Aquilo foi construir serrarias dentro das aldeias para que os indígenas mesmo destruíssem as suas florestas e deixassem os seus elementos culturais. E não tem como pensar os indígenas sem terra. Não dá para pensar indígena sem terra, não dá para pensar indígena sem floresta, sem rio. E se a gente for pensar hoje em dia, grande parte do movimento que existe, inclusive, com o movimento do acampamento Terra Livre lá que está acontecendo lá em Brasília, é um movimento justamente para dizer, olha, nós existimos, continuamos existindo, continuamos defendendo o ambiente que vocês vivem, não é nosso, é de todos nós, né? E a gente precisa começar a repensar, retomar. Então, eu diria assim que para a gente poder pensar a implementação da Lei 11.645 dentro da educação, é importante a gente enxergar, por exemplo, a arte indígena. Então, a gente fala muito de arte, né? Mas o que é arte? A arte indígena parece que vira uma coisa assim, uma espécie de artesanato, que é algo para de pendurar dentro de casa e pronto. Não é isso. A arte indígena é muito mais, ali possui grafismo, possui as cores, possui os corpos dos indígenas. A gente fala de dança, mas a gente não incorpora a dança dos povos indígenas, a arte dos indígenas nos corpos dos indígenas. A gente fala de literatura, mas a gente não incorpora a literatura dos indígenas. Então, tem tantos indígenas produzindo tantos materiais, tanta oralidade, né, de ancestrais colocada dentro de um livro para poder passar esse conhecimento de geração em geração. A gente fala de língua portuguesa, mas muitas vezes não consegue conectar a língua portuguesa como um elemento de discussão das outras línguas que existem aqui dentro
da educação. A gente fala de história, mas a gente não conhece, não coloca a história dos povos indígenas dentro da nossa sala de aula. A gente fala de geografia, mas a gente não discute a geografia e a presença dos indígenas em toda a região do Brasil. Inclusive, construindo uma ideia, inclusive, de geográfica, de nação que tem... que é delimitado, cortado. Os indígenas Yanomami vivem entre Roraima e a Venezuela. Eles nem sabem o que é isso, o que é país. Para eles é um território só, não tem fronteiras para eles. Os Ticuna também estão na região do Acre, ali, na divisa também. Então, quer dizer, nós temos vários povos que ainda continuam ressignificando vários lugares e várias regiões. E o que a gente precisa? Precisa, acho que, descer um pouco do pedestal do Ocidente. Acho que o Ocidente e esse modelo de ocidental ele precisa ser desmontado para a gente poder construir um novo currículo, uma nova maneira de compreender os povos indígenas, colocar os indígenas como uma discussão que não é apenas a temática indígena, é a pedagogia dos povos indígenas. É outra coisa. É algo muito maior que a gente precisa começar a conhecer muito profundamente para a gente poder, inclusive, desconstruir essa ideia de um povo civilizado, porque a gente não somos. Nunca seremos se a gente não compreender de fato quem são os indígenas, quem são os negros, quem são essa diversidade que veio aqui para o Brasil, que trouxe tantas culturas e tantas coisas, e que os indígenas souberam e sabem muito bem o que é. Muitas vezes tem até um desses vídeos que depois eu deixei aí para vocês, que mostra um pouco disso, né? Tem uma antropóloga chamada Dana Haraway, norte-americana, que eu acho fantástico a maneira como ela coloca as coisas, dessa maneira como a tecnologia ela chegou assim para a população em geral e como que ela faz parte da nossa vida, né? E como que os indígenas estão sabendo utilizar essas novas tecnologias como parte do corpo mesmo, né? Para poder mostrar como estão suas florestas, seus rios, para mapear um pouco da sua história, do conhecimento indígena, produzindo vídeos, produzindo palestras, produzindo um conteúdo que a gente sabe que é essencial para um país que a gente quer construir, um país novo, um país da diversidade, um país que a gente possa pensar numa população menos... como que eu posso dizer? Uma população menos preconceituosa, racista, que a gente possa construir uma educação que possa dar lugar a outros ambientes. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a minha pesquisa na região de Bauru ainda, eu fui falar com um rapaz do IBGE, em Havaí, na cidadezinha de Havaí. E eu falei para ele, mas aí, como que é os indígenas quando estão aqui na cidade? E como que é que... Ele falou assim, olha, quando acontece alguma briga aqui dentro de um bar, vamos dizer que eram os indígenas que estão aqui, que estão arrumando briga porque tomaram aí, beberam aí na cidade. Mas briga acontece a todo momento aqui dentro dos bares da cidade de Havaí. Mas basta vir algum indígena aqui para dizer que é os indígenas que estão promovendo algum tipo de barbárie. Isso se chama racismo, se chama preconceito, né? Que você coloca na conta de outros povos o que você faz a todo momento. Então, a gente precisa pensar muito seriamente na maneira como a gente enxerga esses indígenas, porque várias cidades, não só das regiões de São Paulo, e até é bom colocar isso, porque segundo o último censo de 2010, o estado de São Paulo possuía 42 mil indígenas. Então, isso significa que existe indígena em todas as regiões do estado de São Paulo, sem que a gente saiba exatamente onde estão. Então, é muito problemático. Acho que é justamente por isso que se cria uma imagem estereotipada, que a gente não conhece. Então, eu não quero dizer também que isso é um exemplo de uma cidade de Havaí, mas poderia ser Bauru, Duartina, poderia ser Fernão, qualquer outra cidade do interior.
Mas isso é uma coisa que acontece muito fortemente em várias regiões do Brasil, em várias cidades do Brasil, aliás. Preconceito, racismo, a maneira como enxerga os indígenas ainda é uma coisa que a gente precisa construir. Acho que é isso. O áudio está desligado. Oi, agora sim. E aí, ouvindo você falando, né, de todas essas questões, e aí eu me lembro da poesia do Oswald de Andrade, que ele diz, né, que quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Você acha que nessa relação, em algum momento, em alguma proporção, o índio está despindo o não índio, no sentido, né, propagar sua cultura, seu jeito de ver a natureza, de ver o planeta? Eu acredito que isso tem acontecido, sim. Acho que a gente está começando a entrar num processo de discussão séria, principalmente fruto de tantos desastres, né, ambientais, desastres na grande cidade, e a gente precisa começar a repensar, muito embora existam aí também parcelas da sociedade que ainda continuam com esse modelo, né, com essa ideia de indígenas que precisam ser integrados à sociedade nacional. Eu acho que ainda existe um movimento importante, né, porque é como Deleuze e Guattari diz, né, existem o Deleuze e o Guattari vão chamar de máquinas de guerra, né? Os indígenas é como se assim você tentasse anular eles e surgisse, né? Surge na cidade mais um indígena, surge na Yanomami mais um, vai brotando ideias, vai brotando movimentos, vai brotando indígenas da universidade, vão surgindo um vestibular tipo da Unicamp, que agora recentemente fez com mais de 3 mil indígenas de todas as partes do Brasil. Então, eu diria que o Deleuze e o Guattari estava muito certo, né? Porque, embora exista um movimento anti-indígena, os indígenas saem brotando de lá e de cá e ressignificam e, de certa forma, acabam mostrando, né, para essa população dita civilizada que existem outros modos de vida, outros modos de ser e de viver. A gente chama isso de bem viver. É o bem viver indígena. Legal. Professor, dentre tantas perguntas, né, que surgiu aqui para nós, né, que enviaram para a gente, nós selecionamos 3. A primeira questão, o senhor faz parte de um movimento que quebra os estereótipos, representando a comunidade indígena de forma ativa no meio acadêmico. O que o motivou a seguir uma carreira acadêmica? Como a comunidade indígena ao qual o senhor faz parte reagiu a essa atitude? E quais foram os maiores desafios nessa sua trajetória? Primeiro, eu acho que é interessante pensar a questão da comunidade indígena, porque, assim, o fato de você estar na universidade não significa que você se transforma numa espécie de nova liderança da aldeia. Acho que as aldeias possuem os seus caciques, os seus xamãs, e existe os mais velhos, existe toda uma tradição, uma oralidade, existe um outro conhecimento. Acho que é importante a gente pensar que a academia nunca pode substituir o conhecimento dos mais antigos, o conhecimento dos... Então, eu diria que o movimento que eu faço é de levar um pouco dessa oralidade, desse conhecimento das aldeias, e da aldeia onde minha mãe está, que é aí na região de Bauru também, para a população não indígena. Grande parte da população não conhece. Então, eu diria que existe um movimento interessante, porque como eles observam isso, talvez eu tenha visto alguns anos atrás algumas lideranças indígenas dizerem isso, né? Que era importante a gente conhecer os conhecimentos ocidentais, justamente porque a gente precisa ter um grupo de pessoas que passam a apoiar e ajudar as aldeias
na maneira como você discute, por exemplo, políticas públicas, na maneira como você advoga para as aldeias, na maneira como você pensa determinadas realidades culturais ou determinadas realidades da diversidade do povo brasileiro. Então, o que eu ouvi no ENEI, que é o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, é que grande parte daquelas lideranças que foram convidadas não olhavam com maus olhos, muito pelo contrário. Diziam assim, não, vocês não podem entrar na universidade para querer passar por cima da sua comunidade, você precisa entrar na comunidade para você fazer parte de um todo de construção de um modelo de povo indígena que possa lutar pelos seus direitos. Ou seja, você precisa conhecer o conhecimento ocidental para ajudar a gente. É isso. Não adianta você... Porque se você entrar na universidade, e é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, e é importante essa presença dos indígenas na universidade, porque eu tenho observado que existe um modo que eu chamo de eu-nós. Na verdade, eu não sou eu não represento eu ali dentro da universidade, eu represento nós, eu represento os povos indígenas, eu represento as comunidades indígenas, eu represento os direitos indígenas, eu represento a saúde indígena. Então, eu tenho percebido que grande parte do discurso dos indígenas aqui do Brasil é um discurso que tem esse eu-nós. É o nós, é assim, é um eu que está carregado de povos indígenas, que está carregando de comunidades indígenas, comunidades ancestrais, que carrega uma ideia de povos ameríndios, de povos da floresta, de povos isolados. Não existe essa questão do eu. O Emerson não se informou para ele introduzir um modelo de pedagogia que ele criou. Não. Muito pelo contrário. O Emerson ele entrou na universidade porque ele quer discutir as questões das comunidades indígenas, dos povos indígenas. E quando existe essa união entre a aldeia e esses universitários, eu tenho visto que tem dado bons resultados. Até a aldeia de... Muito recentemente, ele acabou mudando agora para o Paraná, mas o Tiago, que é o Tiago Guarani, que viveu ali na aldeia Cutinimuindaju, ele foi, depois que eu entrei no mestrado, terminei o mestrado, eu mesmo tive várias conversas com ele, falou, a gente precisa de você por lá, entra também. Aí ele entrou no mestrado, depois agora está no doutorado, junto comigo. Então, quer dizer, as próprias aldeias estão também formando seus próprios médicos, os seus próprios assistentes sociais, os seus próprios enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Minha própria filha mesmo faz medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela fala, pai, eu quero trabalhar com as comunidades indígenas. Então, quer dizer, é esse processo que eu acho interessante. Eu penso que os indígenas precisam entrar dentro da Fundação Nacional do Índio, precisam ser antropólogos, precisam ser agrônomos, precisam entrar na geografia, na psicologia, precisa levar esse movimento que vai, na verdade, unir, né, um outro conhecimento às comunidades indígenas. Então, eu vejo que grande parte das comunidades indígenas vê com bons olhos, desde que você também não tente ser alguém que ache que é uma nova liderança, que tem que ter um status de xamã, de cacique. Não, não é isso. Muito pelo contrário, é mais para ouvir mesmo as comunidades e levar esse conhecimento para dentro das universidades e para as escolas. Acredito que seja isso. Que bacana, é emocionante ouvir a sua fala enfim, toca a gente mesmo profundamente. Pensando mais agora, assim, a questão na escola, né? Então, na prática, na escola, como podemos trabalhar sobre cultura indígena em sala de aula sem cair nesses estereótipos? Né? E aí também, eu acho que eu posso colocar também mais uma questão que também foi enviada para nós, quais ações, né, esse educador pode proporcionar dentro do ambiente escolar, gerando, então, uma maior visibilidade em relação a a cultura indígena em si, né? Eu acho bem interessante essa pergunta para essa discussão sobre como implementar, né, práticas dentro da sala de aula. Mas se a gente for pegar que a gente tem aí uma grande quantidade, né, de material já disponível, então, por exemplo, muito recentemente eu encaminhei um aplicativo, que era um aplicativo que remontava, era uma espécie
de quebra-cabeça sobre artesanatos indígenas de vários povos. E aí era um aplicativo que os alunos baixavam e tal, e fazia, e remontava, e ali tinha informações, esse artesanato ou essa arte é do povo tal. E aí ele ia fazendo uma certa discussão também com os alunos. Tem um outro aplicativo que é o Jogo da Onça, ele também está disponível, né, nos aplicativos. Depois eu vou encaminhar para vocês também esses jogos, esses aplicativos. Tem uma série de jogos, por exemplo, que fala sobre as Olimpíadas indígenas, tem vídeos no YouTube. Então, os professores de educação física, por exemplo, é sempre bom estar conhecendo um pouco dessas Olimpíadas e os jogos indígenas. Então, cada etnia assim, promove uma série de jogos. A própria peteca mesmo, né, que a gente sempre usa dentro da sala de aula, mas a gente nem faz referência aos indígenas. É bem complicado, assim, justamente porque a gente não teve esse hábito, né, de ter a questão indígena assim, como parte de um processo de construção de conhecimento. Mas que a gente, em um certo momento, a gente deixou de fazer com que isso acontecesse. Na educação infantil, eu acho bem importante, justamente porque é um momento que as crianças estão chegando, estão começando a ter contato, né, com outras culturas, com outros modos de perceber. Então, é sempre bom ter contato, por exemplo, com as cores, com o urucum, né? Porque normalmente a gente vê o pessoal trabalhando com guache, né? Isso aquilo me deixa assim muito... Usa aquelas tintas, né, químicas nos alunos, pintam, passa aquele... E o que a gente está tentando fazer aqui é usar uma espécie de sementes indígenas, começar a plantar esse mesmo urucum dentro das hortas, das escolas, começar a ter um processo de colheita, fazer os alunos terem contato com essa tinta, né? Começar com essa semente indígena, contato com os alimentos. Vamos pensar que, por exemplo, o milho é parte de uma cultura milenar. Isso já tem na literatura, a gente tem assim a referência de que o milho estava aqui pelo menos há 500 anos. Então, desde que chegaram na América, já existia o cultivo do milho dos povos indígenas, tanto os indígenas lá no México, quanto os indígenas no Brasil, os indígenas na América do Norte. Então, isso já era um contato já com esse milho e que normalmente dá uma impressão assim de que é um milho do agronegócio e que não faz nenhum tipo de referência aos povos indígenas. Ele é utilizado para tantos alimentos aqui e a gente não conhece. Então, talvez fazer com que as escolas tenham esse contato com essa alimentação da mandioca, da batata doce, do milho, de outros, né, tipos de... Por exemplo, os Guarani aqui, eles têm uma espécie de pão, que é um pão Guarani. Então, vale a pena conhecer um pouco do pão, né, que a gente chama de budiapé. Então, o budiapé Guarani é o pão que a gente produz a partir da farinha. Então, quer dizer, começar a ter esse movimento das escolas, né? O canto Guarani. Eu diria assim que o dia que vocês começarem a escutar um canto Guarani, uma música da tradição Guarani, eu duvido que vocês esquecer. Justamente porque é uma língua muito bonita, a língua Guarani, né? Então, a gente tem aqui pouco contato. Eu diria que o caminho de entrada seria as escolas infantis, ter contato com a imagem, a diversidade dos povos indígenas, tem muita imagem indígena, o grafismo indígena de vários povos, talvez fosse um caminho para fazer com que eles tenham contato também com esses traços, né, que é tão importante, tem tanto significado na hora das diversas cerimônias, né, que a gente chama aqui de ritual de passagem, né, mas isso aí os indígenas sempre tiveram, esses rituais de passagem, cada comunidade tem os seus rituais de passagem, a maneira como os indígenas constroem as suas casas, as técnicas que os indígenas utilizavam, tem a madeira que era cortada, a árvore que era cortada, tem a época que era cortada aquela árvore, por exemplo, para você construir
uma casa de reza, que a gente chama de Nimungaraí Guarani, a gente não tem que esperar ela cair totalmente para você poder construir em outro lugar. Não é a gente ir lá, derruba e faz outra casa. Não é assim que funciona. Tem que esperar ela cair totalmente para você poder ter encerrado aquele processo. Aquele processo tem toda uma série de significados. Tem a reza, tem os xamãs que vão dizer qual é o lugar que vai ser instalado essa... Então, quer dizer, colocar essas crianças em contato mais com a música, com a língua, com a dança, com as cores, com as sementes, com a comida tradicional, principalmente com imagens da diversidade do povo brasileiro, com a diversidade das etnias brasileiras, com contato com outras crianças. Essas crianças, elas são parte assim de um processo de pensar o que é comunidade mesmo, o que a gente entende enquanto comunidade. As crianças fazem parte de um processo de presença muito importante dentro das comunidades indígenas. Talvez até a gente repensar um pouco o que são essas crianças, né, essas novas gerações. Então, eu diria que o que a gente precisa fazer é tirar um pouco esses elementos da cultura ocidental para a gente introduzir os elementos da cultura indígena. A cultura indígena ela é muito importante, principalmente no ensino infantil, porque na educação infantil a gente vai começar um processo de aprendizagem que vai fazer parte de toda a construção da identidade dessa criança. E outra, tem um detalhe que eu acho super importante, é que nós estamos num processo de receber diversas culturas. Eu, por exemplo, na escola onde eu trabalho, a gente tem peruanos, bolivianos, venezuelanos, tem muitos alunos da África na escola. Então, quando a gente coloca eles em contato com essas culturas indígenas, eles trazem também os elementos culturais deles para poder construir um novo. Então, eu diria que o que a gente precisa fazer na escola é construir um novo. Introduzir a cultura dos indígenas de diversas formas, isso tem jeito. Nos outros processos de aprendizagem, também é sempre importante colocar elementos da cultura indígena. É sempre importante discutir a presença da cultura indígena. Também usar a tecnologia indígena, desconstruir essa ideia de que os indígenas não tinham tecnologia, muito pelo contrário. Os indígenas sempre produziram, sempre tiveram a tecnologia do arco, da flecha, da maneira como derruba uma árvore, do jeito que se derruba. Tem um ciclo, o ciclo da lua, em fases, não é chegar lá e coloca um machado e corta a árvore, tem todo um processo. Esse processo é de acordo com o conhecimento, a maneira como se planta, a maneira como se queima, não é chegar lá e tacar fogo, você primeiro tem toda uma técnica para tacar fogo, sem que queime tudo de uma vez. Então, quer dizer, o que a gente precisa, de fato, é pegar cada elemento de discussão, o que a gente chama ali, eu não sei como que é discutido isso na região, mas existe temas, e desses temas a gente precisa incorporar em cada tema a questão indígena, a literatura, na língua portuguesa, a literatura indígena, na geografia, a presença dos rios, né, das bacias hidrográficas, das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas. A gente precisa introduzir em cada disciplina um pouco da história. Então, por exemplo, você pega a disciplina de história, você vai colocar a história da população indígena da região do centro-oeste de São Paulo. Você pega, de repente, uma história de um outro povo da Amazônia para fazer um contraponto com um outro tipo de povo, uma outra cultura, uma outra língua, que a gente tem a língua tupi, que é predominante aqui no Brasil, mas temos vários troncos-chave de língua. Por exemplo, os Caingangue era o tronco macro-G, nós temos o tronco, o Aruac, nós temos vários troncos linguísticos aqui no Brasil. Então, a gente precisa conhecer esses diversos troncos linguísticos dentro da língua portuguesa. Nós temos que conhecer as diversas danças indígenas e os rituais indígenas dentro da arte, dentro da educação física, os jogos indígenas, né?
eu acho que um campo importante de discutir as próprias tecnologias que os indígenas estão utilizando. Indígenas que são cineastas, que já estão produzindo filmes, que já tem diversos filmes sendo produzidos, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Nós temos a arte. Infelizmente, a gente acabou perdendo no ano passado uma espécie de nova arte indígena que estava surgindo, que é a arte do Jaider Esbel. Ele estava com um trabalho aqui no Museu de Arte Moderna no MASP. Ele estava apresentando vários trabalhos dele no mundo inteiro e, de repente, no ano passado, ele acabou se suicidando no meio da pandemia. A gente não sabe bem o que aconteceu, mas, infelizmente, a gente acabou perdendo uma das pessoas que era uma expressão da arte indígena no Brasil. Então, quer dizer, temos aí uma infinidade de campos de estudo, de temáticas, o movimento das mulheres indígenas, o movimento indígena que luta pela preservação do meio ambiente, pela fauna, pela flora, os rios, as águas, as etnias. Quantas etnias nós temos no Brasil? E a maneira como os indígenas entendem também esse processo de discussão de etnia. Então, por exemplo, vários grupos indígenas entendem que os rios é uma etnia, a onça é uma etnia, a anta é uma etnia. Então, é um processo... E se a gente tira algum tipo de elemento desse, você acaba destruindo um processo que é um conjunto de coisas. Então, são elementos importantes, cada um com a sua peça, cada um formulando um processo dentro de um universo indígena que é maior, que pensa o todo, é uma coisa muito complexa. Quer dizer, a gente não pode continuar com esse processo de civilização, destrói isso, destrói aquilo, sem saber que a gente não vai ter, por exemplo, uma consequência. Tem um livro, eu até vou indicar para vocês, que talvez seja um dos livros mais importantes da atualidade, né? Embora ele não seja um antropólogo, mas é A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que ele diz, que ele sempre está dizendo, né, que a Sawara, né, ele sempre diz que as consequências de uma destruição da natureza a gente vai ver tão logo. Eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, São Paulo virou noite. Eu diria que para o Davi Kopenawa é justamente o que ele estava dizendo, é a queda do céu, irá cair o céu se a gente continuar destruindo a natureza do jeito que a gente está fazendo, e as consequências desse processo de destruição serão terríveis. Eu tenho uma professora que é uma das minhas orientadoras, que é a Beatriz Perrone Moisés, que foi a tradutora desse livro, que esse livro foi produzido primeiro em francês, ela traduziu para o português, mas ela diz a cada momento que eu ia traduzindo, eu ia descobrindo coisas novas. Que tinha coisas que eu tinha que perguntar para os próprios Yanomamis, porque eu também não conseguia fazer a tradução do francês, porque os elementos culturais são de muitos significados. Tem uma rede de significados muito grande e ampla que a gente precisa tentar compreender o que eles estão querendo dizer de fato. Tudo tinha a ver com preservação, com a maneira como os indígenas enxergam o mundo dos brancos. E ela sempre dizia, nas conversas que a gente tem, fala assim, Emerson, e os indígenas norte-americanos que sempre disseram, olha, se vocês destruírem os rios, as florestas, as montanhas, os pássaros, os animais, nós teremos consequências graves. Os povos norte-americanos sempre disseram isso, os indígenas norte-americanos. E os indígenas do Brasil estão dizendo isso a todo momento. Olha, as consequências serão graves se destruirmos um pouco da natureza. Nós temos preservado tudo isso e a gente não tem tido o respaldo, vamos dizer assim, da sociedade. E a educação ela tem parte nisso. Porque se a gente conseguir construir uma educação que consiga entender um pouco do pensamento indígena, talvez a gente tenha criado assim, um movimento bem importante e um processo de aprendizado que faz a gente poder compreender não só as lutas dos povos indígenas, mas a própria preservação dos outros povos nas grandes cidades. Então, primeiro fazer um processo de descolonização do currículo. Talvez esse aí seria o básico.
O começo, né? O correto. E dentro das escolas, pensando numa coisa um pouco mais do pedagógico, é o que a gente sempre chama. Tem duas questões. Primeiro que é a Lei 11.645 de 2008, ela precisa ser implementada. E segundo, que existe um projeto dentro de escola, é o PPP, é o Projeto Político Pedagógico. A gente precisa pegar o projeto político-pedagógico de cada escola e incorporar lá dentro. Olha, a gente, a partir desse ano, iremos discutir a Lei 11.645 de 2008, a questão dos povos indígenas, a questão étnica, a questão da diversidade, a questão da biodiversidade. Nós vamos discutir a questão dos negros, nós vamos discutir a Lei 10.639 de 2003. Então, tudo isso entrando, porque isso é uma questão que eu sempre digo para todos, é uma questão que passa do pedagógico, é uma questão política, por isso que se chama projeto político pedagógico. É um projeto que precisa ser incorporado pelos próprios alunos, pelos próprios professores dentro da escola. E se fizer esse caminho, talvez a gente tenhamos uma escola um pouco melhor, um pouco mais reflexiva e que discuta de fato os problemas que a nossa sociedade tem. Entendi. Nossa, professor, o assunto é vasto, né? E assim, o espaço que nós temos, infelizmente, é pequeno, mas não finda aqui essa nossa conversa, tá? Nós vamos retomar esses assuntos, vamos retomar, sim, essa discussão. Bom, eu queria dizer, né, que as pessoas que ainda têm alguma pergunta, alguma questão para o professor, encaminhem para a gente por e-mail, e aí eu vou fazer com que essas perguntas cheguem ao professor Emerson, e a gente vai dar um jeito de responder para vocês, tá? O nosso tempo, infelizmente, aqui está terminando. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do professor Emerson, em nome, né, da Secretaria Municipal de Educação, por proporcionar para a gente esse momento, né, de reflexão, esse momento de pensar a cultura indígena, não só enquanto uma comemoração, né, no mês de abril, mas que ela seja incorporada na prática em si, né, na prática pedagógica das escolas no ano todo, tá? O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Agradecer também, né, o convite da Secretaria Municipal de Educação de Bauru. Agradecer a vocês por disponibilizar esse tempo também importante para as nossas questões, as questões indígenas. Você falou uma coisa assim que eu acho brilhante, que talvez assim, ressignificar. Então a gente precisa ressignificar esse dia 19, que é o dia do índio, para uma coisa que é maior, que envolva todo o ano e que envolva todas as disciplinas e todas as fases e processos de alfabetização. Então, agradeço o convite e fica aqui um grande abraço para todos aí, tá bom? Professor, eu que agradeço, viu? Um grande abraço. E aí eu queria deixar também o convite para a próxima live, que será no dia 28 de abril, às 19 horas, e com a temática, né, que aí é o lançamento do livro do Grêmios Estudantis de Projeto de Extensão Universitária, Defesa da Gestão Democrática na Escola. Tá? Então, é o próximo tema que nós vamos debater aqui no projeto Vez e Voz, Conversa sobre Educação. Desejamos a todos, então, um excelente final de noite, um bom descanso, se cuidem e um grande abraço para todos. Muito obrigada.